Nesta, nesta data, nós queremos aqui fazer uma pequena colocação sobre o que está acontecendo no Congresso Nacional com relação ao chamado orçamento secreto. Eu acho um verdadeiro absurdo que está acontecendo com a realização desse chamado orçamento secreto, onde algumas emendas parlamentares são liberadas para determinados parlamentares sem que haja transparência, publicidade nesses atos. E nós sabemos que há denúncias de que o governo federal tem se utilizado deste expediente para conseguir apoio na base parlamentar, principalmente no chamado Centrão, liberando emendas parlamentares para atender às bases desses parlamentares nos seus estados. Inclusive, há denúncias sérias de má utilização desses recursos das emendas parlamentares com supostas licitações fraudulentas e preços superfaturados na compra de tratores e etc. São questões que precisam ser apuradas, mas uma coisa que é inadmissível é nós termos esse tal orçamento secreto, que seria utilizado com fins meramente político-eleitorais, né? E nós sabemos muito bem que a Constituição Federal, no seu artigo 37, ela estabelece que a administração pública deve agir com transparência, com publicidade nos seus atos, com impessoalidade. E o que nós estamos vendo é um verdadeiro absurdo, uma afronta à Constituição Federal, no momento em que o país vinha avançando justamente nessa perspectiva de um maior controle social das ações do poder público por parte da própria da população, de um modo geral. Nós tivemos aí a implementação dos portais da transparência no âmbito do poder executivo, legislativo, judiciário, para que a população possa acompanhar a aplicação dos recursos públicos, né? Agora, na contramão dessa tendência de maior abertura e transparência dos atos dos poderes públicos, nós estamos aí com esse absurdo, essa afronta à Constituição do chamado orçamento secreto, né? Inclusive, há uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que foi votado pelo plenário do Supremo, por unanimidade, que estes atos de liberação dessas emendas parlamentares sejam o mais transparente possível, que a Câmara Federal, inclusive, informe ao Poder Judiciário o nome dos deputados que receberam essas emendas parlamentares do chamado orçamento secreto. Até agora, a Câmara Federal não respondeu ainda, deputado Zé Teixeira, ao Supremo Tribunal Federal, está enrolando, né? E isso aí já é sinal de que alguma coisa errada foi feita, né? E estão trabalhando lá uma legislação no sentido de regulamentar isso, mas daqui para frente. Agora o Supremo quer saber o que foi feito no passado, a liberação dessas emendas de maneira secreta, né, que a população não pôde acompanhar e fiscalizar. Então, acho que é o maior absurdo isso que está acontecendo, né? E realmente nós não podemos admitir que a Câmara Federal afronte o Supremo Tribunal Federal e não dê transparência àquilo que é feito do dinheiro do povo, dinheiro público. Ontem eu tive a oportunidade de assistir um pronunciamento da nossa senadora Simone Tebet, que foi absolutamente brilhante na sua colocação
contrária a este absurdo que é esse chamado orçamento secreto. Na verdade, o deputado Zé Teixeira disse aqui que não sabe como isso acontece, mas são as chamadas emendas de relator, né, que são direcionadas para determinados parlamentares e ninguém fica sabendo quais são os parlamentares que estão sendo beneficiados por essas emendas. Então, eu acho que isso é um absurdo, não pode acontecer e realmente o Supremo Tribunal Federal tem que cobrar do Congresso Nacional transparência para todos esses atos. E quero dizer, para terminar, deputado Paulo Corrêa, que se trata de simplesmente uma cifra de bilhões de reais que estão sendo distribuídos sem a devida transparência. Isso é compra de voto de deputado, isso é compra de base parlamentar. Isso tem que ser coibido pelo Supremo Tribunal Federal, essa farra com dinheiro público que está acontecendo nesse chamado orçamento secreto. Era isso, senhor presidente, agradeço e desejo um bom dia a Vossa Excelência.